Muito boa noite, audiência do Radar de Notícias, na TV Guarulhos, nas redes sociais. Estamos recebendo aqui agora, ao vivo, o Gilvan Passos, ele que é vereador, e também já teve várias experiências aí também como secretário de segurança, foi policial militar, ainda é policial militar aposentado, né? Porque uma vez que você é policial, você nunca mais perde você nunca mais perde aquele ofício, né, de atuar pela segurança pública. E o Gilvan está conosco hoje para falar um pouquinho da atuação dele lá como vereador, como líder do governo, mas também para dar assim, a sua opinião sobre essas medidas que a Prefeitura tem adotado e tem anunciado para aumentar, com a intenção de aumentar a segurança nas escolas municipais e evitar que eventuais tragédias possam acontecer aqui no nosso município. Gilvan, boa noite, obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceitado o convite que foi feito de última hora. Eu que agradeço mais uma vez, Guto, aí pelo convite. Quero agradecer a toda a sua equipe, a todos aqueles que estão participando aí do seu programa. Para nós é uma alegria, uma honra estarmos aqui para falar um pouquinho da segurança da nossa cidade. É isso aí. A toda a nossa audiência do Radar de Notícias, o nosso amigo e colega Pedro Notari estará de volta já a partir de segunda-feira. Enquanto isso, nós vamos tocando aqui. Gilvan, como todo cidadão, como todo brasileiro, como toda pessoa que tem um mínimo de sensibilidade, certamente você também ficou abalado com a notícia e com a ocorrência lá em Blumenau, enfim, aquela monstruosidade com as crianças. A partir daí, você como autoridade pública, você como vereador, né, tem que começar a pensar medidas e ações de forma até coletiva, né, a Câmara como um todo, o Executivo, a Prefeitura, e o prefeito anunciou algumas medidas. Qual que é a sua avaliação? O que você acha da efetividade dessas medidas? O que você também, como profissional de segurança, pode falar sobre a segurança nas escolas? Bom, primeiro, quero parabenizar ao prefeito Guti pela ação rápida que ele tomou. Hoje você tem um monitoramento na Secretaria da Educação, monitorando, já temos aí quase todas as escolas, porque a empresa está correndo para poder fazer a instalação de todas as câmeras em todas as escolas, para fazer um acompanhamento, e esse acompanhamento... Então todas as escolas municipais da rede pública terão um monitoramento por câmeras? Exatamente, terão um monitoramento, tá certo? Com isso, será acompanhado por guardas. Agora sim, 18h21, Radar de Notícias ao vivo pela TV Guarulhos. Já resolvemos aqui o problema técnico. Voltamos aqui com o Gilvan Passos, vereador. Ele estava contando para a gente sobre essa iniciativa da Prefeitura, do prefeito, de instalar câmeras de monitoramento em todas as escolas municipais. Por favor, Gilvan. Bom, então, exatamente como eu estava falando. Então, parabenizando ao prefeito Guti, ao secretário de Educação, ao Alex e todos os envolvidos, porque com o monitoramento, Guto, você consegue olhar e ver se tem uma pessoa suspeita próxima, você já consegue levantar as características e aí sim você encaminha uma viatura. Porque às vezes, num lugar que precisa da viatura, ela está em outro lugar. E quando você tem este acompanhamento, fica mais fácil. Terá ali também um contato já direto que as diretoras, vice-diretoras das escolas vão ter, e ali elas vão acionar e rapidamente já cai nessa central, e essa central pode analisar o caso, já encaminhar uma viatura para o local. Aumentando o policiamento, né, as rondas com a ronda escolar. Certo. Hoje, na Guarda Municipal, iniciativa do secretário Pontes, do comandante Borota, de toda a equipe ali, o que acontece? Todo o patrulhamento da Guarda Municipal hoje é nas escolas. Certo. Ok? Lógico, você não pode deixar o restante também da cidade toda abandonada, mas a prioridade hoje são nas escolas. Então, com isso, logicamente, aumentando o efetivo da GCM, como é esse concurso público que o prefeito Guti fez, ainda na nossa gestão, e o secretário Pontes hoje conseguiu concretizar, vai ter esse aumento da GCM, porém, só a partir do ano que vem. E as coisas têm que ser feitas agora. Em maio começa a escola, né, o treinamento. Isso, começa o treinamento. E aí... São 100 e quantos, Gilvan? 108. 108 novos guardas GCMs devem começar o curso preparatório agora no mês de maio. Isso, mas o prefeito já está avisando que ainda esse ano começa mais uma outra turma. Então isso vai ser muito bom para a cidade. A cidade ganha muito, realmente o efetivo da GCM está defasado, né? Então esses homens e mulheres que já trabalham na rua se sobrecarregam, mas isso vai dar uma aliviada. Até porque também muitos se aposentaram, né? Outros pegaram o PDV, então quer dizer, diminui o efetivo. Agora, a gente vê algumas sugestões, as pessoas às vezes dizem assim... Perguntaram ali se esse monitoramento também vai se estender para as conveniadas. De imediato foi uma pergunta que foi feita ao prefeito. De imediato, não,
mas já está se fazendo um estudo para que também se faça para a conveniada. Por quê? Porque também são alunos da nossa cidade que estão ali. Então, tem que ampliar isso também para as conveniadas. Eu avalio que só o monitoramento ele não resolve iniciativas como de um lobo solitário assim chamado, mas obviamente que ela também ajuda a prevenir, ajuda também a evitar ou a trazer uma sensação de segurança maior, ou então você identificar com alguma antecedência algum movimento suspeito próximo a essas escolas. Acho que não há receita pronta para esse tipo de evento que aconteceu em Blumenau e que tem até se repetido de alguma forma aí no Brasil. Porém, são algumas iniciativas importantes. Eu ouvi falar também sobre botão de pânico. Isso, como é que funciona isso? Então, até na apresentação do programa, o secretário Pontes que aí poderia envolver também escolas particulares. Exatamente. Aí o que está acontecendo? Na verdade, o secretário Pontes levantou que hoje está patenteado o botão de pânico. Então você não pode falar que o seu projeto, que também é um botão de pânico. Pode ser botão de alerta. Esse, um botão de alerta. Isso, vamos falar então também que é no celular que eu falei. O celular da diretora, da vice-diretora, ela vai ter ali no celular dela o botão de alerta. O botão de alerta para poder dizer que está acontecendo algo ali também na sua escola. E nós estamos lutando contra o inimigo invisível. Porque uma coisa, Guto, é assim. Quando você sabe que é um criminoso que está fazendo isso, você consegue. Vamos fazer o patrulhamento, a Polícia Civil vai fazer a sua investigação, a Polícia Militar, a Guarda Municipal vai fazer a ronda preventiva, tudo certo. Mas como detectar o aluno que vai fazer isso dentro da escola? É óbvio que lá em Blumenau, vamos abrir um parênteses, realmente foi um cara que não era aluno, não tinha nada a ver, entrou, pulou a grade, enfim. Mas aqui em São Paulo, um aluno. Foi um aluno de 13 anos, né? De 13 anos. E em Suzano aconteceu também, eu estava como secretário de segurança na época aqui, devido ao Condemate, né? Esse convênio que nós temos, esse consórcio que tem entre as cidades do Alto Tietê, aconteceu numa escola de Suzano, nós fomos para lá. Foi uma dupla, né? Um menor e um maior. Exatamente. Aliás, o Pedro Notaro comentava aqui na terça-feira que uma das iniciativas que também é muito positiva é você aumentar a segurança física das escolas, para impedir ou dificultar que as pessoas que não devem estar naquele ambiente acessem a escola. Nesse caso de Suzano, um dos cadeados estava inclusive aberto, o que facilitou a entrada daqueles criminosos malucos, né, que depois tiraram a própria vida. E que um foi aluno, estudou ali na escola. Então, até porque às vezes como um professor conhece, o inspetor de aluno conhece, porque a pessoa estudou vários anos ali. Então, quando ela vê a pessoa entrando, o que ela pensa? Vai até a secretaria, vai pedir um documento, quando é que a pessoa vai imaginar do que vai fazer. Então ali foi muito lamentável, nós tivemos ali, na época, com o secretário de segurança ali, o velório, nós mandamos o efetivo da Guarda Municipal daqui para Suzano, então nós trabalhamos juntos com todas as cidades do Alto Tietê. Agora, tudo que é feito, ele é bem-vindo. Às vezes as pessoas falam assim, tem que pôr um guarda municipal em cada escola. Eu ia te perguntar isso, sabe, a sua opinião, eu sei que é muito difícil do ponto de vista da viabilidade, mas também é uma questão, a sua avaliação, se realmente você é favorável a toda escola, de maneira geral, ter um policial, ter alguém armado ali. Você acha que é o caminho ou não? Olha, porque há um entendimento de que não é um ambiente ideal para se ter arma, vamos dizer assim. Obviamente que a pessoa que está ali, se é um profissional de segurança, tem o preparo para utilizar. Mas, eventualmente, seria necessário ter um treinamento para lidar com o ambiente escolar, no ambiente infantil, né, de crianças. Claro. Primeiro, bom seria que tivesse o efetivo para isso. Hoje, por exemplo, não se tem um efetivo. É inviável, né? Vamos falar, hoje é inviável. Vamos pensar, 150 escolas municipais, nós não estamos falando da estadual. Você imagine se você coloca não pode. A segurança tem que ser feita por 2, ok? 300. Um efetivo de 716, como você faria o restante do patrulhamento na cidade? Não tem como, não tem como. Agora, quando eu estava na Polícia Militar, em 1989, eu terminei minha escola em 88, agosto de 88, fiz em Sorocaba, fui transferido para Santo André, de Santo André eu fui trabalhar na 3ª companhia, que era do 10º Batalhão, que hoje é Batalhão Mauá. Naquela ocasião, final de 88, 89, se tinha em algumas escolas um PM, mas que isso tiraram porque não tinha como conseguir fazer em todas as escolas, então porque na sua escola tinha e na minha não tinha. E aí você tinha um estudo, você tinha uma preparação, que é nisso que você está falando. Tem que ter uma preparação. Hoje, primeiro, tem que mudar a legislação.
Hoje, por exemplo, a Secretaria da Educação, ela tem uma verba, mas, por exemplo, ela não pode pagar hora extra, por exemplo, para o GCM. Imagine se a Secretaria da Educação pudesse pagar hora extra para o GCM, para que no dia de folga, aqueles que quisessem poderiam estar trabalhando fardados, com viatura, aumentando a ronda. Não se pode fazer isso. Faz sentido para o guarda, que claro, pode trabalhar de uma maneira regularizada, exatamente, e até com fardado e com a viatura, enfim. Protegido para aquilo, ele vai estar ali amparado pela lei, e é óbvio que ele gostaria de trabalhar no seu dia de folga. Não todos os dias de folga, mas eu tenho certeza que aquele guarda municipal ele teria ali a escolha. Hoje eu quero trabalhar, vai lá no comando, dá o nome. Mas hoje a Secretaria da Educação, com o dinheiro que vem, não pode fazer isso. Ela não pode, por exemplo, comprar viatura para reforçar o policiamento escolar. Se bem que o prefeito Guti comprou viatura, então o problema não está sendo a viatura. Mas hoje, até se formar os novos guardas, qual seria a opção? Vamos pagar hora extra para os guardas que quisessem. Mas hoje, por exemplo, a Secretaria da Educação não pode... Uma operação delegada... Uma operação delegada da Polícia Militar. Direcionada às escolas municipais. Às escolas. Então, inclusive, nós tivemos a visita do Coronel Telhada, o deputado federal Coronel Telhada, na última sessão, e nós conversamos, o presidente Ticiano, mais um grupo de vereadores, nós o recepcionamos ali, e nós falamos sobre isso, que tem que mudar a lei lá em Brasília, para que não só Guarulhos, mas que os demais municípios, as demais cidades, também possam fazer essa parceria. Porque a verba para a educação, de maneira geral, ela é muito alta, né? Então, se for para usar, mesmo que em relação à segurança, mais voltado para as escolas, eu também acho que é interessante. E até falando, me desculpe o termo que eu vou usar, que a gente usa esse termo, já é uma verba carimbada. Então é o seguinte, vem a verba, mas ó, você só pode gastar com essa, cara, com isso aqui, ok? Agora, nós temos que fazer mudanças. Por quê? Porque a coisa ela vai evoluindo, vai se adaptando à realidade. Né? E olha que bom seria se a Secretaria da Educação pudesse transferir o dinheiro para a Secretaria da Segurança, para que a Secretaria da Segurança pudesse dar hora extra para os guardas. Seria uma opção rápida para nós fazermos e nós precisamos disso. Como na Polícia Militar, já operação delegada, o governador Tarcísio ele já autorizou esse tipo de trabalho com a Polícia Militar, porque ele pode. É Estado, ele pode. Agora, já no município, para nós fazermos isso, nós iríamos ter que ter esse apoio. Só acompanhar aqui a participação da Marisa Gomes. Ela fala boa noite para o Gilvan, para todos nós. Embora os tempos são outros, mas no meu tempo de escola havia um guarda da Resilar e funcionava. Porque hoje ficam colocando tantos empecilhos. O vereador até comentava aqui essa questão da legislação, né? Ele comentava aqui que infelizmente, não pode direcionar a verba da educação para investir em segurança. Só pedir uma parte aqui, Gilvan, você já continua? Pessoal, daqui a pouquinho, após o intervalo, vai estar aqui na bancada do Radar de Notícias o Valdir Carleto. Ele vai falar um pouquinho sobre uma lei municipal que foi sancionada pelo prefeito, que institui um ensino sobre a história da cidade de Guarulhos para as crianças da rede pública municipal. Uma medida muito positiva, muito bacana para a cidade, para as crianças, né, crescerem conhecendo mais a história da cidade. E o Valdir trouxe 2 presentes aqui para sortear para a audiência do Radar de Notícias. É um kit infantil, esse aqui é direcionado para crianças, são contos, que eu já tenho o meu, e esse aqui são para adultos, que é um material que será usado por professores. Projeto bem bacana esse de ensinar a história da cidade de Guarulhos para as crianças na escola, você não acha, Gilvan? Com certeza, e parabéns, Valdir, parabéns equipe, parabéns ao prefeito por essa sensibilidade, e isso quem ganha são as crianças da nossa cidade. Daqui a pouquinho o Valdir vai dar todos os detalhes aqui. Se todos os vereadores tivessem o mesmo bom senso deste vereador, a cidade seria melhor. O Edson Silva está te elogiando. Um abraço, aí, Edson, obrigado aí. Mas até respondendo a pergunta, ao comentário da Marisa, primeiro, Marisa, obrigado por estar acompanhando o trabalho, e é verdade, mas hoje, Marisa, se você for ver, antes era a empresa Resilar, mas hoje também nas escolas se tem o controlador de acesso. Tem o controlador de acesso. O que nós estamos discutindo, que precisa mudar a legislação, Marisa, é se for um segurança armado. Sim. Entendeu, Guto? Aí sim. O ideal seria, eu defenderia, por exemplo, toda escola, se pudesse, tivesse efetivo para isso, mas toda escola com um agente de segurança armado, mas com arma não letal. De repente, uma arma de choque, uma arma que pudesse impedir um criminoso, mas não ao ponto enfim, ser letal. Exatamente. Então, o que acontece? Hoje nós estamos nessa discussão e você vê, o Guto já deu uma boa sugestão, que pode ser discutida, ser feito esse trabalho, né?
Então é legal. Exatamente, você vê, ó, que me perdoa. A Tereza Barbosa. Isso, a Tereza está fazendo. Aqui em Caraguá foi implantado este botão. Exatamente. Obrigado, Tereza, por estar acompanhando aqui em Guarulhos também. Obrigado. A verdade também é que tem que copiar as boas ideias. Exatamente, né? Isso não é pecado e nem vai deixar você menor nem maior. Eu acho que nesse momento nós temos que cuidar da segurança das nossas crianças. Gilvan, a gente está caminhando aqui para encerrar. Eu sei que você tem outro compromisso já em seguida. Mas fica tranquilo, até estou estendendo aqui. Tenho tempo. Mas eu queria saber como é que está sendo essa sua experiência como líder de governo. Você que está no 3º mandato de vereador, foi o primeiro mandato de oposição, à época o prefeito Almeida. Depois teve um outro mandato atuando como secretário de segurança por mais de 3 anos, então contribuiu no executivo. E agora está no seu 3º mandato e está com essa tarefa de ser o líder de governo. Como é que está sendo essa experiência? É uma experiência muito boa. Primeiro eu quero agradecer a confiança do prefeito Guti de ter me convidado. Quero agradecer aos vereadores, não só da base, mas também da oposição, pelo respeito, pelo trabalho, pelo companheirismo, porque ninguém faz nada sozinho. Só uma parte aqui, eu estava comentando inclusive nos bastidores que eu acompanho sempre as sessões e percebo a forma como o Gilvan trata, inclusive quando ele às vezes precisa se posicionar, ele é firme. Mas até mesmo quando tem uma divergência com a oposição, ele sempre trata de uma maneira muito, vamos dizer assim, bem educada, sem procurar o confronto. Eu percebo que isso faz com que as coisas, os ânimos se acalmem muitas vezes ali, né? Exatamente. É uma postura sua, né? Isso, até porque diferentemente de outros líderes de governo que já passaram por lá, que a gente via muito embate, muito combate. Exatamente. Né? Eu tinha essa posição mesmo aqui do Carneiro, ex-vereador Carneiro. Isso. Mesmo quando eu era oposição, Guto, o que eu quando eu ia para os meus pronunciamentos, eu respeitava também a base do governo, eu defendia as minhas posições naquele momento, mas eu ia para o respeito como é hoje, porque às vezes você tem o seu pensamento. Eu nunca vou me esquecer uma vez, e o líder de governo era o vereador Samuel Vasconcelos, a qual eu quero mandar um grande abraço, tenho um grande carinho, muito respeito por ele, e ele era o líder do governo. E veio um projeto, inclusive, do Condemate, do consórcio das cidades do Alto Tietê. E ali, não sei por que, chegou para mim que ia contratar não sei quantas pessoas, isso, e naquele momento, você novo, né, com vontade de falar, eu não li direito, falei, não, porque é um absurdo, vai contratar. O Samuel foi para a tribuna e com todo respeito ele disse para mim assim, olha vereador, eu poderia vir aqui falar que o senhor não leu o projeto, eu poderia falar tanta coisa, mas eu tenho certeza que o senhor não fez isso por mal. Eu só vou dar um conselho. Leia direitinho e entenda. São 4 pessoas que serão contratadas. Nossa, eu fui ver, Guto. E era verdade. Então eu aprendi com isso. E hoje, antes de falar qualquer coisa, eu respeito. Porque às vezes você tem um posicionamento, veja só, você deu uma opção aqui, uma sugestão que pode se trazer hoje para a rede pública, onde você contrata realmente, mas não precisa, uma arma não letal. Por exemplo, são ideias que a gente tem que ouvir e às vezes você ouvindo a oposição, você também vai trazer alguma coisa que agrega. Então eu acho que o respeito ele é bom e assim o andamento das sessões pode ir mais rápido. Tá certo. Uma última questão aqui, como líder de governo, obviamente o vereador defende o governo, defende as pautas do governo. Se puder rapidamente falar, já estamos aí indo para o 3º, né? Daqui a pouco 4º ano do governo Guti, do 2º mandato. O que você tem avaliado como os principais acertos e também erros ou então eventuais dificuldades que você acha que o governo enfrenta e tem a superar? Primeiro, uma dificuldade que não foi só o governo Guti que passou, mas a pandemia. Então, o prefeito Guti, ele tinha um cronograma. Tinha um cronograma de obras, ele tinha um cronograma na área social, ele tinha um cronograma em todas as áreas da cidade, ok? Vem a pandemia, quebra tudo. Né? Porque aí falta dinheiro, tem que tirar dinheiro daqui, tem que tirar dinheiro dali, põe aqui, põe ali. Então, de repente, você hoje tem gritante a saúde, que não é só na nossa cidade, tá certo? Não é só na nossa cidade, mas é no país todo. Se você vai no próprio convênio, você às vezes tem que esperar 3, 4 horas para ser atendido. Então, fez uma programação, de repente, da pandemia teve que parar. Então, vamos lá. Hoje, estamos trabalhando firme e forte na saúde. Tem os seus avanços, tem esse programa para zerar a fila de exames que está sendo muito bom. Obras que estavam paradas, o prefeito Guti teve a sensibilidade, não importa no governo que começou, importa entregar para a cidade de Guarulhos. E ele entregou o CEL que estavam parados, escolas, UPA, né? Hoje você vê o IPTU congelado. Hoje, se Deus quiser, mais 1, 2 meses, nós vamos ver várias obras tendo início e já entregando outras. Então eu vejo assim, hoje, o prefeito Guti tem o que apresentar, lógico que tem falhas, e ele tem a humildade de reconhecer isso, mas graças a Deus estamos no caminho certo e vamos entregar grandes obras aí.
prefeito assistir essa entrevista, ele vai ficar feliz com o líder de governo dele. É um bom vereador. Abraço. Bom, parabéns pelo trabalho, boa sorte lá na representação da Câmara. Daqui a pouco a gente volta. Na volta do intervalo vai estar aqui o Valdir Carleto e vai ter sorteio de livros aqui com a história da cidade de Guarulhos. Gilvan, muito obrigado pela sua presença. Até uma próxima. Eu que agradeço mais uma vez, Guto. Agradeço a todos aqueles que participaram aí acompanhando o programa, das perguntas. Quero deixar um abraço aqui ao Valdir Carleto, que para mim eu tenho o maior respeito por ele, me lembro do jornal Olho Vivo, quem é que não conhecia o jornal Olho Vivo, e para nós é um homem que merece todo o nosso respeito. Um grande abraço ao Pedro, que ele esteja de volta o mais rápido possível, a você e toda a sua equipe. Obrigado, Deus abençoe a todos. Um abraço, até já!